Meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia, atuo como perito judicial e assistente técnico. Eu ajudo profissionais de diversas áreas a se transformarem em peritos judiciais. Nesse canal eu falo a respeito de perícias judiciais e também falo a respeito do programa A Rota de Peritos, que foi um programa desenvolvido por mim para capacitação de profissionais que desejam atuar como peritos judiciais. E relacionado às perguntas que eu recebi essa semana, recebi uma pergunta um tanto quanto curiosa que me inspirou a fazer esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que foi perguntado por um inscrito do canal e que me levou a uma breve reflexão, e eu gostaria de compartilhar qual é a minha ideia a respeito do assunto. A pergunta foi a seguinte: Roberto, dá para sobreviver trabalhando como perito? Era alguma coisa nesse sentido, né? Eu achei uma pergunta um tanto quanto estranha, né? Mas eu entendo a pessoa que me perguntou, o porquê ela perguntou, e gostaria de refletir agora com vocês aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, é uma pergunta que dá ênfase ao dinheiro, né? A pessoa que perguntou, ela não está perguntando sobre a atividade de perito em si. Não tem uma dúvida do que vem a ser a atividade do perito ou do que estamos tratando. O foco principal de quem perguntou é o dinheiro. Então, assim, o dinheiro está sendo a prioridade nesse questionamento, né? E esse questionamento também demonstra total desconhecimento a respeito do tema, a respeito do assunto, a respeito da profissão. Até mesmo porque, se fosse um assinante que tivesse visto aí no mínimo meia dúzia de vídeos que nós compartilhamos aqui no canal, teria já uma visão mais global a respeito do assunto, né? Então vamos supor que é uma pessoa que não sabe nada de perícia judicial, de perito judicial, de valores, nem nada. Então a pessoa entra numa rede social, entra lá num instrumento de busca, por exemplo. Nós sabemos que o maior instrumento de busca hoje é o Google. O segundo maior instrumento de busca é o YouTube. Ainda que a pessoa não me procure diretamente no YouTube, procurando no Google vai cair no YouTube da mesma forma. Quando colocar lá perito judicial ou curso de perícia judicial, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que as pessoas procuram hoje? Algumas pessoas procuram ganhar mais dinheiro, porque estão em dificuldades. Algumas estão em dificuldades em função do momento que nós estamos vivendo, de problemas sanitários, né? E outras procuram porque querem ter uma renda a mais e por aí vai. Alguns procuram porque realmente se interessam por perícia, como foi o meu caso quando eu comecei a atuar como perito. Quando eu procurei uma pós-graduação nessa área, eu queria atuar como perito. Na época, não me passou pela cabeça, em primeiro lugar, o dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, né? Mas não foi assim uma busca de algo que me desse dinheiro. Eu queria atuar como perito. O dinheiro é consequência disso. Mas voltando ao tema, a pergunta é: Roberto, dá para sobreviver trabalhando como perito? Então vamos lá. Quando alguém pensa em sobreviver, né, a pessoa está pensando no dinheiro. Agora, quando a pessoa achou aí a atividade de perícias judiciais nas redes sociais e vislumbrou algum ganho com perícias judiciais e pensou, será que dá para sobreviver? Eu digo assim, olha, não procure algo que você queira saber se vai ser possível ou não sobreviver, né? Procure algo que te faça possível viver. A gente tem que procurar o melhor para nós, né? A gente não tem que se contentar em sobreviver. Então, é triste alguém procurar algo que dê para sobreviver. Você tem que procurar algo que dê para você viver e viver bem.
Diante disso, quando eu ofereço as minhas mentorias, quando eu ofereço o curso ou quando eu compartilho com vocês o meu conhecimento aqui nas redes sociais, quem me acompanha sabe que a ideia é o perito judicial tem muitas vantagens na atividade, dentre as quais o ganho financeiro também. Ninguém está aqui para trabalhar de graça ou para não ganhar dinheiro, todos querem ganhar dinheiro. Mas é um pensamento muito raso, digamos assim, não quero que ninguém se sinta ofendido, procurar uma atividade que dê para sobreviver, né? Então, a resposta que eu dou, em primeiro lugar, o perito não é uma atividade para você sobreviver. A profissão não é uma profissão, é uma atividade, né? O perito judicial ele não é um empregado, então por isso não é uma profissão, é uma atividade. Então, a atividade de perito judicial não é uma atividade que vai te causar sobrevivência. É uma atividade para você viver, é uma atividade para você ganhar dinheiro, para você ter as suas atividades, crescer, trabalhar em paralelo com a sua atividade atual e depois, de repente, se tiver um volume de trabalho, você ter a atividade de perito judicial como atividade principal. Então, não pensem que a atividade de perito judicial é um bico, né? Eu sei que muitas pessoas estão vendo esse vídeo de várias partes do Brasil. Eu não sei em que região você que está vendo esse vídeo aqui está, mas aqui na região que eu estou, o bico é o que chamamos em algumas outras cidades de biscate, né? É como se fosse um trabalho assim, trabalho à parte, não um trabalho assim que vai eventual, um trabalho eventual, um trabalho informal, né? Então, o perito não é um trabalho informal. Perícia judicial não é um trabalho informal. Eu não estou aqui criticando os trabalhos informais. Eu estou dizendo que a perícias judiciais é algo além disso, né? O perito judicial, ele é um profissional, em primeiro lugar, qualificado, porque para você ser perito judicial, você tem que ter uma graduação superior, sendo que existem também algumas profissões de nível técnico que também capacitam o profissional a se cadastrar como perito judicial, como, por exemplo, técnico em mecânica de aeronaves, por exemplo, técnico em segurança do trabalho, né? Então, quer seja no nível técnico ou superior, esse profissional é capacitado, é qualificado para aquela atividade que ele vai exercer. Sendo assim, o perito não é um trabalhador informal. Para que a pessoa possa trabalhar como perito judicial, ela tem que fornecer uma série de documentações, ela tem que se cadastrar no site do Tribunal de Justiça do Estado, ela tem que atender a certas regulamentações para que seja deferido o perfil dela e ela atue como perito judicial. Então, se a pessoa está buscando uma atividade de perícias judiciais, entendendo que a atividade de perícias judiciais poderia ser como se fosse um bico, é porque está completamente desinformada do que vem a ser perícias judiciais, né? E nós temos aqui vários vídeos falando sobre os honorários do perito judicial. Eu falo muito a respeito dos honorários do perito judicial na minha área, eu sou engenheiro civil, mas nós temos vários colegas aqui no canal que também comentam, né? Então, eu quero deixar claro aqui, a perícia judicial não é um bico, não é um biscate, né? É um trabalho qualificado, é um trabalho que não é para todos, requer que você tenha uma especialização na sua área, você entenda do assunto que você vai falar, requer que você goste de redigir, porque você tem que saber escrever bem para poder elaborar o laudo, que é o produto final do trabalho do perito, requer que você tenha um espírito investigativo, no mínimo essas três coisas. Então, de uma vez por todas, eu digo aqui, o perito judicial é um profissional extremamente qualificado. Quem não tem esse objetivo de estudar, de pesquisar, de ir a fundo atrás dos assuntos, de se capacitar, nem deve pensar em entrar na área de perícias judiciais, né? O perito judicial, ele é bem remunerado, sim, ele é bem remunerado. É claro que existem
ações de justiça gratuita, que eventualmente a gente pode aceitar, isso também não é obrigatório você aceitar, mas quando você atua numa ação remunerada, você é muito bem remunerado. Também não é o objetivo desse vídeo aqui falar sobre valores e remuneração, porque cada categoria profissional tem o seu regulamento de honorários, tudo isso que nós já falamos por aqui. Então, se você pretende saber quanto ganha um perito judicial numa determinada área, eu vou deixar aqui um exercício. Procure o regulamento de honorários da sua categoria profissional. Entre no site do seu conselho e procure lá regulamento de honorários. Por que às vezes eu não respondo as perguntas que me fazem? Porque algumas perguntas, a pessoa tendo a iniciativa de fazer uma pequena busca, já consegue ter a resposta. Então, muitas vezes até no grupo eu não respondo e vai lá alguém responde no meu lugar, né? Viu que eu não respondi, responde no meu lugar. Quando eu não respondo é justamente para provocar nas pessoas a iniciativa de pesquisar. As pessoas têm que pesquisar. O perito judicial é um pesquisador. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Então você tem que ter a iniciativa de pesquisar. É por isso que às vezes eu não respondo, para que eu incentive a pessoa a pesquisar, entendeu? Mas, voltando ao tema aí, já para finalizar, essa pessoa que me perguntou se a atividade de perito judicial dá para sobreviver, eu digo que não dá para sobreviver. Tá? A atividade de perito judicial não é uma atividade para sobreviver, é uma atividade para viver, é uma atividade para você ter bons ganhos, bons rendimentos, é uma atividade de prestígio, é uma atividade que te coloca uma série de benefícios que você pode ter, como, por exemplo, flexibilidade de horário é um dos benefícios. Eu não vou ficar aqui falando quais são os benefícios, porque são muitos. Tem até um vídeo específico sobre isso aqui no canal, que vale a pena pesquisar e assistir. Então, a atividade de perito judicial não é uma atividade para sobreviver. A atividade de perito judicial é uma atividade diferenciada, valorizada, onde nós ganhamos bem, desde que façamos um bom trabalho, desde que tenhamos competência, desde que tenhamos iniciativa de pesquisar, desde que saibamos escrever direito, que façamos excelentes laudos, que façamos de tudo para nos destacar no mercado de trabalho, desde que tenhamos iniciativa de visitar os magistrados para poder nos apresentar e ter um volume grande de trabalho. Então, assim, para que tenhamos sucesso, para que possamos ganhar dinheiro, isso depende de nós. Ninguém vai fazer um curso e, de repente, o dinheiro vai cair no colo. Isso não existe, não. Então, a pergunta não é assim, dá para sobreviver? Não, a pergunta é, o que é a atividade de perito judicial? Como que eu faço para ser perito judicial? Né? Em quanto que é remunerado o perito judicial? Como que eu posso pesquisar para saber quanto que eu vou ganhar se eu for perito judicial? Essas são as perguntas que têm que ser feitas. É uma ideia muito pequena procurar algo para sobreviver. Sobreviver, até o morador sem teto, o morador de rua sobrevive. Então, não para procurar algo que queira sobreviver. Não, a gente tem que ter uma ideia maior do que isso. Né? A gente tem que buscar o que é melhor para nós, temos que ter um pensamento grandioso, um pensamento de prosperidade, um pensamento de crescimento, não um pensamento pequeno de sobreviver, né? Então, para quem procura a atividade de perito judicial para sobreviver, a sugestão que eu dou é que procure outra coisa. Procurar outra coisa, não é para isso. A atividade de perito judicial não é para sobreviver, não. Tá? Me desculpem se talvez eu tenha sido um pouco diferente aqui nesse vídeo que eu fiz aqui, até nas minhas palavras, no meu comportamento, mas que de vez em quando a gente também fica meio incomodado com a visão que as pessoas têm da atividade de perícias judiciais, né? Então, o que eu recomendo quando a pessoa não sabe nada? Pesquisa, né? Pesquisa, vai lá, assiste todos os vídeos que estiverem aí disponíveis nas redes sociais, para poder entender o que vem a ser a atividade, e o dinheiro é consequência.
O dinheiro é consequência de um excelente trabalho. O dinheiro é consequência de quanto cada um de nós investimos na nossa atividade, na nossa formação, na nossa capacitação, de quanto nós investimos para fazer um bom trabalho, de quanto nós investimos para saber redigir bem. Depois que conseguimos fazer tudo isso e fomos aprovados, né, por quem nos contratou, que provavelmente nos passará novas nomeações e por aí vai, aí teremos um volume de trabalho e teremos uma maior tranquilidade financeira. Mas, para que a gente atinja esse nível, a gente precisa se dedicar, não vem de graça. Não adianta procurar curso, procurar nada, pensando que vai cair no colo a recompensa, porque não vai. É dedicação, é estudo, né? É persistência, e é assim que a gente consegue as coisas. E se alguém quiser um conselho, jamais procurem algo para sobreviver. É muito pequeno procurar algo para sobreviver. Nós precisamos procurar coisas para ser prósperos, para crescermos, para que vale a pena. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a todos pelas sugestões, pelas críticas, por prestigiarem as nossas redes sociais. Eu peço que compartilhem esse vídeo se tiverem gostado, que se inscrevam no canal, que deem like. Parece uma besteira ficar pedindo isso, eu evito pedir, mas isso é realmente importante e isso nos estimula a produzir mais e mais conteúdo e postar nas redes sociais. Agradeço a todos pelo prestígio, agradeço a todos por colaborarem sempre e aguardo vocês no próximo vídeo.